Mas existem algumas coisas que seriam consideradas, por exemplo, não sei avanço, mas transformações na sociedade, né? Por exemplo, você mencionou o casamento. Por ser um conservador cristão, eu suponho que tu não gosta muito da ideia do casamento gay, por exemplo. Tu não gosta muito. Eu vou explicar, mas vai. Então, mas o ponto é que, assim, em que medida que a gente ter esse... Vamos lá, você é um cara cristão e, portanto, Sim. A maioria das coisas vem da doutrina cristã. Até que ponto tu acha que a gente deveria ter como política de Estado coisas que são muito identificadas com religiões em geral? Então, antes de mais nada, o conservadorismo ele não é antagônico ao progresso. Então quer dizer assim, Nicolas, você é conservador, então você quer viver lá nos anos 1920, você só anda... Melhor que não, né? Não é isso. Não é ser contrário ao progresso. É de fato manter aquilo que mantém a nossa sociedade. Vou te dar alguns exemplos, por exemplo. Quando você pega um documentário do Roger Scruton que ele fala sobre o porquê a beleza importa, ele fala que antigamente a beleza ela era no mesmo patamar do que a verdade, do que a justiça. Então as pessoas valorizavam a beleza, seja no meio de você se vestir, seja no seu vocabulário, seja na música que você escuta, seja no filme que você vê. E hoje você percebe não somente que a gente deixou o belo de lado, como a gente fez um culto à feiura. Hoje as pessoas, não têm um vocabulário legal. As pessoas enaltecem a ignorância, né? O Lula mesmo falava que ele se gabava dele, tipo assim, não, eu não gosto de ler, eu tenho preguiça de ler. Isso é entrevista do Lula aí, só pesquisar no Google. Então, basicamente, tudo hoje em volta de nós não temos nada que nos traga um sentido de vida. Então, é nisso que eu estou querendo dizer. Agora, obviamente que existem as modificações daquilo que, digamos, é estrutural. E aí cabe, não a mim, cabe a todo mundo, analisar, falar, e aí, isso aqui de fato... quem fez, onde deu certo e no extrato do tempo, isso daqui vai nos levar para onde? Então basta você fazer essa análise. Então eu tenho um vídeo extenso, inclusive, que eu falo a respeito especificamente do casamento LGBT e tudo, e para mim, na minha visão, é uma mudança de estrutura, no seguinte sentido: quando você pede para um quadrado deixar de ter 4 lados, ele deixa de ser quadrado. Você fala assim, não, se liberte esse quadrado. Seja um triângulo, ele deixa de ser aquilo que ele é. Então eu sinto que o casamento, quando se fala sobre a naturalidade, não só no sentido de natureza, não, no sentido de finalidade. O natural, ele é aquilo que tem uma finalidade. A finalidade do casamento, digamos, em âmbito mero biológico, é procriação. Então eu vejo que um modelo que vai antagônico a esse modelo natural no sentido de finalidade, eu não consigo concordar com esse comportamento. Ponto. Então, assim, eu não vou, obviamente, fazer com que isso me impeça, por exemplo, que o meu relacionamento, que seja com o homossexual, com o LGBT, são coisas completamente diferentes. Quando eu digo que a minha luta é contra o ativismo LGBT, mas não os homossexuais, as pessoas geralmente entendem. Geralmente entendem. E aquelas que não querem entender, meu irmão, não vai continuar sem entender. Mas tudo o que eu tenho feito nesse sentido, em termos de políticas públicas, de Estado... Eu nunca vou pegar, meu irmão, eu vou levantar uma Bíblia lá e falar, olha, porque o Estado do Brasil... Não, eu sei que o Estado ele é laico, mas ele não é ateu, pô. Cada um pode falar o que você quiser. Só que eu defendo o seguinte sentido. De onde vem, no fim das contas, aquilo que nós decidimos como sociedade? Por que você acha que, enfim, matar um inocente é errado? Bom, perguntando real agora. Matar um inocente é errado porque, aí tem várias explicações, mas... dá pra gente pensar que como a nossa sociedade é fundamentada na doutrina cristã de uma forma geral, pelo menos assim, a galera do Ocidente, pelo menos, é fundamentada aí, tá escrito na Bíblia que matar é errado. Mas você acredita na Bíblia? Cara, Putz, essa é uma pergunta complicada, porque sim, eu acredito na Bíblia. Eu só tenho um problema com as diferentes interpretações que as pessoas dão da Bíblia. Tá. E, portanto, por exemplo, se a gente for pensar e julgar e levar o Velho Testamento, na minha opinião, como uma parada que a gente deveria seguir pra caramba mesmo, Sim. era pra ir todo mundo pro inferno, né? Pra começar. Eu realmente acho isso. Eu já acredito que todo mundo não merece o céu. Pra mim, todo mundo já estava caminhando pro inferno. Mas Jesus graças falou... a Jesus. Então, graças a ele, que a gente tem a oportunidade de não ir para o inferno. Não acho que ninguém é merecedor, enfim,
é do céu. O que eu estou querendo dizer com essa pergunta que te provoquei é no seguinte sentido. Nós temos diversos pontos na nossa vida que a gente define e não é meramente por uma questão social, do tipo, foi surgindo, a gente, digamos assim, fez uma convenção, matar inocente é errado, solidariedade é algo bom, honestidade é algo bom. Não. Existem, eu acredito que, verdades universais. Eu acredito que da mesma forma como existem valores morais subjetivos, como por exemplo, qual que é o sorvete que você mais gosta? Eu gosto de sorvete de chocolate. É mais fácil você perguntar do cigarro, né? Qual cigarro você mais gosta? Mas enfim, chocolate. É subjetivo, pô. Eu não vou, o meu é baunilha. Você pega, por exemplo, em alguns países, como por exemplo a Irlanda, o homem culturalmente usa, né, aquela saia lá pra tocar aquela parada lá. Aqui no Brasil, não. Então isso são coisas subjetivas. Agora, eu acredito que existem valores morais objetivos universais. Em qualquer lugar do mundo, mesmo que você tenha, talvez, por exemplo, uma cultura específica indígena que, por exemplo, comete infanticídio. Porque existem culturas, inclusive aqui no Brasil, onde quando nasce um gêmeo, eles acreditam que uma alma é boa e outra alma é má. Como eles não sabem qual é qual, eles matam os dois e cometem infanticídio. Isso não, eu não digo que é errado porque simplesmente, eu fiz durante a minha vida, eu acredito que isso seja errado. Não, há uma construção, obviamente, social, mas há uma construção racional desse pensamento. Uma pessoa inocente não merece morrer porque a decisão da vida não está nas suas mãos, principalmente de um inocente. Então, pera lá, se você fosse o inocente, como você decidiria? Claro que não era matar sua própria vida. Então, quando eu compreendo que existe aqui, digamos assim, um círculo perfeito, que você só pode atingir na matemática, ou eu acredito também que você possa atingir com Deus. Deus consegue fazer um círculo perfeito. Se eu faço um círculo aqui, você concorda comigo que eu vou ter um referencial perfeito do que é um círculo? Então, você fez um círculo, não está muito parecido não, porque esse aqui é o meu referencial. Com relação aos valores, eu acredito que seja da mesma forma. Então, o que é justiça? Então, eu, Nicolas, como cristão, eu olho para Deus e vejo o que é justiça. Tá? Quanto mais próximo dele, mais justo é. O que é a verdade? Quanto mais próximo do que está do meu referencial, é isso. E quando você pega, quando Dostoiévski fala, né, olha, se não há Deus, tudo é permitido, é porque se você tira o nosso fonte de moralidade, concorda comigo que cada um vira Deus de si mesmo? Então você pode alegar algo que, enfim, vai ser a verdade. Eu posso alegar algo que vai ser a minha verdade. E aí a gente simplesmente exclui a verdade do nosso dia a dia. Um inocente pode chegar, por exemplo, alguma pessoa que está presa do Rio de Janeiro, pode chegar perante o ministro Alexandre de Moraes e falar, eu me sinto inocente. Não pode. Ele não pode. Da mesma forma como ele... Quer dizer, ele pode. Aí, tá com medo de falar, a democracia. Eu posso falar. Ele pode chegar e falar, não, eu estou certo. E beleza, ele vai estar certo. Mas quem não tem uma toga como a dele, fica à mercê do que? Da realidade. Porque a realidade, ela se impõe. Você não pode simplesmente, meu irmão, chegar e falar assim, não, eu acho que eu estou certo ou eu acho que eu estou errado. Você precisa me convencer e convencer de forma racional. Então, eu acho que quando a gente perde, Igor, esses referenciais, a gente perde o norte de nós como sociedade. Toda sociedade que perdeu esses nortes, seja na China, seja em Camboja, seja na própria Coreia do Norte, não é que eles deixam de acreditar em Deus. Eles substituem isso por uma figura humana que se torna Deus. Então os ditadores de lá, eles se tornam Deus. Eles ditam como que você tem que falar, como que você tem que andar, o que é bom, o que é errado, o que é certo. Então, no fim das contas, você está deixando de lado um Deus que, na minha concepção, é um Deus onisciente, onipresente, onipotente, um Deus bondoso que enviou o seu filho para morrer, para todos nós que estávamos caminhando para o inferno, para poder confiar em seres humanos, que são falhos. Então eu prefiro acreditar em Deus, cara. E aí dentro do Estado, eu como deputado federal, eu não consigo dividir você dos seus princípios, dos seus valores e da sua pessoa pública que é. Nós somos guiados por isso. Afinal de contas, quer dizer então que eu não posso chegar lá e falar, não, o meu valor é esse, mas um comunista pode falar, não, o meu valor é esse. Eu nunca impedi nenhum comunista de ser comunista. Pra mim, tem que ter liberdade pro cara ser o que ele quiser. Agora, também não pode deixar com que a democracia só seja quando eles estão em maioria. O nosso país é maioria cristão? Então por que vocês querem tirar a maioria do jogo? Não faz sentido. Entendi. Tu mencionou a China aí. A China é um país que está em pleno desenvolvimento. Assim. Na verdade, agora está desacelerado, mas é um país grande e está aí... vamos lá, talvez em vias esteja forçando a barra, mas está numa briga pela hegemonia, de certa forma, mundial, assim, se contrapondo aos Estados Unidos, né? Então, eu diria que as coisas vão bem lá.
Não, hora nenhuma eu neguei que a China não vai bem. Pelo contrário, a ditadura ela consegue ter uma característica que nas democracias você não consegue ter, que é continuidade. O cara vai chegar e vai falar, amigo, daqui 40 anos a gente vai aplicar um projeto hoje de educacional, vai ter esse sacrifício, mas nós vamos atingir isso aqui. Nós iremos fazer isso, daqui 40 anos vai atingir. Pô, vou te dar um exemplo fácil de entender para todo mundo que tá vendo aí. No governo Bolsonaro foi criada a Secretaria de Alfabetização, beleza? Pelo Carlos Nadalim, um monte de gente trabalhou lá, inclusive o Sérgio tá aqui, trabalhou lá. O governo Lula chegou e extinguiu o programa. O programa, inclusive, cara, que tinha o maior acesso no aplicativo, que era um programa que era Leia Pra Mim, né? Não é isso? Leia Pra Mim, Conta Pra Mim. Que era um programa que fazia com que o pai lesse com o filho. E isso, assim, estatisticamente, com paper e pesquisa, mostra que isso potencializa muito o intelecto da criança, né? Ter a leitura juntamente com os pais. Extinguiram o programa. Então, assim, como que você vai dar uma continuidade a um bom trabalho se o cara que ganha, ele é o meu adversário, para não dar os louros para ele, eu vou acabar com aquele programa. Então é lógico que a China adota uma postura econômica de um livre mercado, completamente diferente do que... Você pode pegar qualquer comunista aí de meia tigela, ele vai defender algo que é completamente algo diferente do que a China faz, mas internamente você não tem aquilo que eu acredito que em outros países livres tenham. Eu duvido que você chega na China e você tem a liberdade, por exemplo, que até no Brasil muitas vezes você tem. Você pega, por exemplo... Você pega, por exemplo, ali alguns países que geralmente a esquerda gosta de exaltar, e levando até mesmo pro lado da questão LGBT, homossexuais são degolados, meu irmão, jogados em cima de prédio. Então, a maior parada LGBT do mundo Tel Aviv só perde para São Paulo. Então, assim, o que eu quero dizer com isso, né? De que, sim, é óbvio que até mesmo numa ditadura você vai ter algumas coisas que vão dar certo. Inegavelmente. Tu falou aí de esquerda e direita. Cara, a direita no Brasil, ela é bastante confundida, assim, ela se mistura muito com a ideia do bolsonarismo, né? Tu concorda com isso? Tu acha que, assim, a gente tem uma direita fora do bolsonarismo que seja expressiva? Porque, assim, porra... Eu não quero dizer nada com isso, tá? Mas assim, tu é mais identificado mesmo com a galera do Bolsonaro, não é? Sim. Os caras estão te batendo agora, o cara. Não, é engraçado, né? Aqui dentro os caras me acusam que eu não tô do lado do Bolsonaro, mas fora eu sou um dos maiores bolsonaristas. Só pra você ver então, o nível de... E aí a gente tem o que a gente chama de direita no Brasil, todo mundo entende como bolsonarismo, né? É porque o que acontece? Primeiro, vou dar um passo anterior. Tá. Você tem a figura do Olavo de Carvalho, que faz uma pavimentação intelectual daquilo que basicamente não tinha aqui no nosso país. Juntamente com o Mário Ferreira dos Santos, mas principalmente o Olavo, que conseguiu trazer, por exemplo, para mim, quando eu tinha 13 anos, de uma forma assim, simples, uma forma, digamos assim, rasgada, o que é o que estava acontecendo. Inclusive, pode pesquisar aí. Em 2020, ele falou sobre a Lei Magnífica. Cara, assim... Você pode não gostar do cara, mas eu achei de verdade impressionante. Uhum. Ele falou, cara, talvez seja a única salvação, enfim, contra os comunolarápios, que era um jargão que ele usava assim. Então, ele tinha uma capacidade, e principalmente filosófica, cara, não somente política, mas filosófica, que eu gostava e muito. E só pra deixar bem claro, assim, o quanto que eu consigo e aprendi o que a Bíblia diz a respeito de você examinar tudo, extrair o que é bom, de que o Olavo, ele é católico, ele faz, assim, críticas severas ao protestantismo, ao Lutero, e eu sou protestante. Então, só para deixar claro que, assim, eu consigo, sabe, delimitar ali o que cada um consegue trazer, enfim, para o mundo em nível intelectual. E então isso foi pavimentado, veio 2016, e com esse boom político, que todo mundo, enfim, foi pra rua, etc e tal, você tem as pessoas se envolvendo mais com isso, mas o ponto realmente principal foi quando teve a entrada do Bolsonaro, onde você quebra, digamos assim, aquela figura estereotipada de um político que, enfim, fala de uma forma mais aveludada, etc. E você vê um cara, meu irmão, que só você não matar, não roubar, não estrupar, não cometer latrocínio, tu vai pra lá, pi. Esse cara F é a vida da gente a vida inteira, nós vamos passar a cabeça dele, tem que se F e acabou. Cara, assim, pra o que a gente vê em âmbito de política, assim, os caras prezando pela imagem, isso quebra totalmente
sabe, choca as pessoas. E o chocante sempre faz as pessoas refletirem, tanto por bem quanto por mal. Então eu acredito que a partir dali as pessoas realmente tiveram um interesse a mais de saber de fato, cara, quem que nos governou esse tempo todo? Porque no fim das contas, eu votei, por exemplo, no Aécio achando que ele era de direita. E eu não tenho dúvidas que muita gente também. Muita gente achava que o FHC era de direita, meu irmão. Se a gente pega o Dilma e o Aécio tá mais à direita. Sim, só que era aquela coisa que a gente viu depois de um longo tempo, que agora tá, tipo assim, digamos, de uma maneira mais clara para as pessoas, que era a estratégia das tesouras. Era uma mesma tesoura que tem duas lâminas, mas as duas se convergem para a mesma finalidade. O próprio FHC mesmo, que foi, digamos, um opositor ao Lula, falou, cara, eu sou de esquerda e eles não acreditam. Deu uma folha, eu acho que para a Folha de São Paulo. E, pô, a gente tem o melhor exemplo agora, que é o Alckmin. O Alckmin é vice do Lula. Eu quero repetir isso. O Alckmin é vice do Lula. Até há menos de 10 anos atrás, o cara tava falando, o Lula quer voltar à cena do crime. Amigo, não tem como você não perceber que existia, nem que num plano que só que eles sabiam, uma estratégia muito grande de poder aqui no nosso país. Ponto.